Olá pessoal do segundo ano, hoje no nosso resumo vamos falar um pouco sobre história, começando lá na página 2, tá bom? Falando sobre registro de histórias. Aqui na página 2 nós temos aqui um quadro, né, onde está acontecendo aqui alguma coisa. O vovô está contando uma história aí para as crianças, tá? Então, baseado nesse quadro, vocês irão responder aqui essas perguntinhas, tá bom? Na página 3, falando sobre histórias que nos contam. Então, temos dois tipos de histórias: as imaginadas, que são histórias criadas por alguém, e as histórias reais, que são histórias contadas sobre o acontecimento da vida de uma pessoa, tá bom? Então, por exemplo, a lenda do Saci Pererê é uma história imaginada, tá? Agora, a biografia de alguém é a história, né, da vida de alguém, então é uma história real, tá bom? Aí aqui vocês irão responder também na página 3. Na página 4 temos dois tipos de texto, tá bom? Temos um texto aqui falando do Pinóquio e temos um outro textinho aqui embaixo que se chama Eu Me Lembro, tá? Que vocês irão responder aqui também com base nesses dois textos, tá bom? Lembre-se, história imaginada são histórias que o povo conta, que não é verdade. E história real é história que aconteceu de verdade, tá bom? Aqui embaixo, nessa ilustração, nos explica a importância dos griots. Griots são pessoas que transmitem seus conhecimentos às pessoas mais novas, tá bom? Então, são pessoas mais velhas que transmitem os seus conhecimentos a pessoas mais novas, tá? Então, aqui são histórias o quê? Reais, tá bom? Aqui tá falando que é contado sempre ao pé de uma árvore chamada baobá, que é essa árvore aqui, tá? Na página 6, falando sobre histórias vividas, né? Então, falando sobre aquela história que o vovô sempre conta pro netinho, né? Então, geralmente as pessoas mais velhas, com mais idade, elas gostam, né, de contar essas histórias. Por quê? Porque nos traz conhecimento, né? Nos traz ensinamento também. Então, os vovôs sempre adoram contar a história aí do tempo deles. E não custa nada, é até legal vocês perguntarem pro vovô e pra vovó, né? Porque a época deles é diferente da nossa, da minha, que é diferente também da de vocês, que são crianças. Então é legal a gente saber, né? As coisas interessantes que aconteciam naquela época, tá? Bom, aqui vocês irão fazer essa atividade, tá bom? Registrando aqui a história, né? Que vocês perguntarem, ou pro vovô ou pra vovó. Desenhem e coloquem aqui o nome do vovô ou da vovó, tá bom? Aqui na página 7, né? Estamos falando de que não são só os avós que gostam de contar histórias. Quer dizer, outras pessoas, né? Amigos, familiares também contam histórias, tá? Então, as histórias podem ser o quê? Elas podem ser em forma de conversa, em forma de texto, tá bom? Então, existem outros meios da gente descobrir, né, as histórias que aconteceu aí no passado ou na vida de outras pessoas, tá bom? Então, aqui nos fala isso, que nós podemos descobrir conversando, descobrindo através de fotografias, tá bom? Aqui vocês irão registrar a história que vocês que vocês gostaram que aconteceu na vida de vocês, tá bom? Pensa aí em algo interessante que vocês gostaram, que aconteceu, e escreva aqui, tá? Na página 8, falando sobre diferentes registros da história. Bom, como que nós descobrimos o que aconteceu lá em outra época? Por que a gente descobre isso? Porque existem documentos. Esses documentos lá daquela época lá, há muito tempo, eles são chamados de fontes históricas, tá bom? E eles nos deixam, né, essas informações, tá? Pra gente poder conhecer aí o que acontecia naquela época. Que documentos são esses? São cartas, diários,
agendas, tá? Lá daquela época. Então, esses documentos, eles são chamados de fontes escritas. Aqui está falando sobre a história, né? História é o estudo da vida das pessoas em diferentes tempos no passado. Historiador é a pessoa que estuda a história. Temos também, aqui falamos sobre fontes escritas, né? Que são documentos, cartas, livros, mas temos também as fontes orais, que são guardados em forma de entrevistas, programas de rádio, né? Relatos, tá? Então temos as fontes escritas e as fontes orais. Aqui temos as imagens, as pinturas daquela época, né? Também que nos mostram aí acontecimentos, objetos daquela época também que servem aí como objeto de estudo. Isso daqui é um telefone, sabe lá de que época? Olha só. Ruínas, né? Fonte histórica é todo tipo de registro que mostra como as pessoas das sociedades viviam no passado, né? Então, olha, as construções e as ruínas e os monumentos que existem na cidade também podem revelar muitas histórias. Então, ruínas são restos de construções antigas e monumentos são construções que homenageiam pessoas, acontecimentos ou lugares. Vocês já devem ter passado por aí e visto, né, algum monumento, alguma estatueta aí homenageando alguém importante, tá bom? Na página 10 temos algumas atividades para vocês fazerem, tá bom? Na página 11 também, baseado aí nessas imagens, tá? Na página 12, vocês irão recortar algumas imagens lá do material de apoio e colar no lugar certo, tá bom? Então, o que for documento escrito, cola aqui. O que for imagem, obra de arte, cola aqui, tá bom? O que for objeto, cola aqui. E o que for construção e monumento, cola aqui, tá? Aqui algumas alternativas, né, para vocês assinalarem. Página 14, né, falando aqui um resumão de todo esse conteúdo, né, falando aqui um pouco das histórias de cada família, que são registradas, né, as memórias das pessoas mais velhas, em cartas ou cartões ou fotografias. Temos álbum, né, qualquer dia eu vou trazer para vocês verem o álbum da minha mãe, de fotografia, de casamento, que é tudo em preto e branco. É muito interessante, vou trazer para vocês olharem, tá bom? Então, existem muitos documentos, é um tipo de documento também, tá? Então, aqui vocês irão responder, né? Fazendo uma pesquisa aí com a família de vocês, tá bom? E aqui é um apanhado de tudo isso que nós vimos, né? Vamos ler aqui. Histórias de imaginação são diferentes das histórias vividas pelas pessoas. Entre muitos povos africanos, os griots são responsáveis por preservar tradições e narrar histórias. Uma forma de conhecer a história das pessoas é ouvir relatos sobre os fatos que elas vivenciaram. Para estudar a história das pessoas e dos lugares, os historiadores utilizam diferentes tipos de documentos, os quais podem estar registrados em forma de textos escritos, entrevistas, imagens, objetos, construções, entre outros. Aqui na página 15, pessoal, falamos sobre mudanças e permanências, tá bom? Então, como vocês observam na imagem, aqui as crianças estão brincando, né, com brincadeiras de antigamente, e aqui as crianças estão brincando com algo mais atual. Porém, algumas brincadeiras ainda permanecem, outras já não. Mas, por exemplo, empinar pipa é uma brincadeira que ainda hoje em dia nós vemos isso acontecer, tá? Então, baseado nessa ilustração, vocês irão responder aqui a página 15, tá bom? Na página 16, nós vemos aqui a vida em outros tempos. Por isso que é importante os documentos, né, deixados antigamente, porque dessa forma nós conseguimos saber que antigamente as pessoas se vestiam desse jeito, os carros eram desse jeito, a máquina fotográfica, meu Deus, era desse jeito, e ainda existiam orelhões, né, telefones públicos, que era desse jeito. Muito estranho, né?
Pois é, pessoal. Então, graças a esses documentos antigos, né, que nós conseguimos saber das coisas que aconteceu, tá bom? Na página 17, né, conforme vocês estão vendo na página anterior, vocês irão fazer uma pesquisa, colar um desenho ou desenhar mesmo alguma coisa que represente a atualidade. Então, aqui é antigamente, aqui é na atualidade, nos dias de hoje, tá? Então, pode ser um recorte e cole ou um desenho de vocês. Por exemplo, hoje em dia, como que é o automóvel de hoje em dia? Né? Como que é o telefone que usamos hoje em dia? Tá? Então, aqui é antigamente e aqui é na atualidade, tá certo? Bom, o restante já está nas aulas aí postadas, tá bom? Por hoje é só isso, tá bom? Revisão aqui, um resuminho de história e até a próxima. Tchau, tchau, segundo ano.